E aí, pessoal, tudo bem? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente vai fazer uma sequência de aulas com resolução de problemas de primeiro grau, utilizando equações e sistemas de equações. Essa é a segunda parte dessa sequência e nessa aula de hoje, nessa aula de agora, a gente vai resolver mais alguns problemas utilizando equação do primeiro grau, tá bom? Então, vem aí com a gente e vamos acompanhar mais alguns problemas que a gente separou aqui para vocês e nós vamos resolver utilizando a equação do primeiro grau, beleza? Bom, vamos então para essa sequência. Primeiro problema que eu separei aqui é um problema que eu não lembro de ter feito em sala com vocês, então vamos para a solução dele. Ele está escrito assim: Dulce repartiu R$ 109 entre suas 3 filhas, Ana, Bruna e Célia, de modo que Bruna recebeu R$ 6 a menos que Ana e Célia R$ 10 a mais que Bruna. A quantia dada a Bruna foi... Bom, nesse problema aqui, gente, eu tenho 3 situações para representar, tá bom? Tenho Ana, que é uma das pessoas que recebeu dinheiro. Tenho a Bruna, que é a outra pessoa, e a Célia. O ideal num problema desse tipo é que você localize qual dos elementos é mais fácil de você representar com o X. Vou abreviar aqui na representação. Mas o ideal é que você localize, senão você acaba tendo mais dificuldade, tá bom? Então, veja só. Vamos pegar os detalhes aqui. O que é que eu sei? Eu sei que Bruna recebeu R$ 6 a menos que Ana. R$ 6 a menos que Ana. Então, eu sei alguma coisa da Bruna. E eu sei que Célia recebeu R$ 10 a mais que Bruna. Então, eu também sei alguma coisa da Célia. Então, se eu pensar nas informações que eu tenho, eu diria o seguinte: eu sei alguma coisa da Bruna e eu sei alguma coisa da Célia. De quem é que eu não sei nada no problema exatamente é a Ana. Então, nesse caso, o ideal, assim, para você ter uma representação mais fácil, é que você representasse a Ana com X, tá? Então, a Ana é o verdadeiro elemento desconhecido do problema. Então, ela seria o X. Isso facilita, mas não quer dizer que você tenha que representar desse jeito. Você pode ter outras maneiras aí de representar, tá bom? Eu vou até comentar mais uma maneira de você representar aí logo na sequência, mas eu vou utilizar essa como padrão. Então, o que é que eu sei? Eu sei que a Bruna recebeu 6 a menos que Ana. Ora, a Bruna, 6 a menos que Ana, ou seja, a Bruna recebeu o mesmo valor que a Ana, menos 6, x menos 6. E eu sei que a Célia recebeu 10 a mais que a Bruna. Então, eu sei que a Célia recebeu o mesmo valor que a Bruna, que foi x menos 6, e mais 10. Pronto, eu tenho o meu problema representado já. Uma outra maneira, então, de você representar, vamos supor que você quer fazer uma representação aleatória, tá? Então, você não pensou antes de representar. Então, como você não pensou, você vai representar Ana, Bruna e Célia de um jeito qualquer. E aí, vamos supor que desse jeito qualquer, sei lá, você escolheu a Célia para ser X, por exemplo. Aí você vai ter que entender um pouco melhor a linguagem matemática aqui para facilitar o seu entendimento, tá bom? Apesar de que eu estou colocando talvez o jeito mais difícil, porque se você vai representar de um jeito aleatório, talvez você quisesse representar a Bruna como X. Aí você pensa nessa possibilidade, tá bom? Você mesmo aí tenta responder ele de outra forma. Então, vem cá. Vamos supor que a Célia é X. O que é que eu sei da Célia? Eu sei que a Célia recebeu R$ 10 a mais que a Bruna. Aí eu vou transformar isso para uma linguagem diferente. Em outras palavras, quer dizer que a Bruna recebeu R$ 10 a menos que a Célia, certo?
Então, se a Célia recebeu 10 a mais que a Bruna aqui, ó, recebeu 10 a menos que a Célia. Então, a Bruna recebeu x menos 10. Representei a Bruna. Agora, vamos subir aqui. A Bruna recebeu 6 a menos que a Ana. Então, transformando a linguagem, eu vou saber que a Ana recebeu 6 a mais, né? Assim? Se a Bruna recebeu 6 a menos que a Ana, então a Ana recebeu 6 a mais que a Bruna. Então, a Ana recebeu esse valor da Bruna, que foi x menos 10, e mais 6. Pronto, está representado. E aí, se você quiser representar a Bruna como x, você vai precisar fazer essa transformação de linguagem aí. Bom, vou resolver ele utilizando a primeira organização que eu fiz. O que é que eu sei? Eu sei que a Dulce, ela repartiu R$109 entre as 3 filhas. Em outras palavras, quer dizer que quando eu juntar os 3 valores, vai dar R$109. Eu vou fazer isso aqui embaixo. X da Ana mais x menos 6 da Bruna mais x menos 6 mais 10 da Célia. Isso daqui dá igual a 109. Bom, basta então resolver isso daqui. Vou fazer uma solução um pouco mais rápida. Olha que aqui eu tenho 1, 2, 3x. Então eu tenho 3x igual. Do outro lado eu tenho 109. Vou repetir. E vamos ver quanto dá aqui, gente. Ó, acompanha aí comigo. Como eu disse, vou fazer uma solução um pouquinho mais rápida. Desse lado de cá eu tenho 6 negativo, com 6 negativo dá 12 negativo. 12 negativo com 10 positivo dá menos 2, não é assim? Quando passar para o outro lado fica mais 2. 109 mais 2. Então, dando uma puxada nisso daqui para cá, eu vou ter o seguinte. 3x igual a 111. Então, o valor de x é 111 dividido por 3. Você divide aí, então. É fácil, né? Tá pela 11 por 3 dá 3. 21, porque sobra 2 aqui. 21 por 3 dá 7. Então, x é 37. R$37 no caso. Conclui. O que é que eu tenho? Eu quero saber quanto foi que a Bruna recebeu, né? O que o problema fala aqui, ó. A quantia dada a Bruna. A quantia que a Bruna recebeu foi quanto? A Bruna, na nossa contagem aqui, a Bruna tinha recebido, olha lá, x menos 6, não era assim? Então, esse era o valor que a Bruna tinha recebido, x menos 6. O x deu 37, então 37 menos 6 dá quanto? Beleza, 31. Então, a Bruna recebeu R$31. Beleza? Acho que vocês conseguiram entender aí. Vamos para a próxima, então. Nossa próxima questão está escrita assim. Uma questão que eu fiz há muito tempo, que eu gosto bastante. As idades de Jane e Cleide somam 33 anos. As idades de Jane e Cleide somam 33 anos. Sabe-se que há 3 anos, Cleide tinha o dobro da idade de Jane. Então, a diferença em anos entre suas idades é... Bom, vamos dar uma olhada. Vamos representar aqui as duas pessoas. O objetivo ainda é que a gente resolva esse problema utilizando a equação. Esse é um problema que é bem tranquilo de você resolver com o sistema, tá bom? Mas vamos tentar resolver ele com a equação. Vamos supor que a gente tem, então, aqui as representações Jane e Cleide. Eu sei que as idades delas são 33 anos. Isso daqui no problema seria hoje, né? E eu sei que há 3 anos
a Cleide tinha o dobro da idade da Jane. Então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que hoje a Jane tem X. Como as duas idades elas vão dar 33 anos, as duas juntas vão dar 33 anos, isso quer dizer que a Cleide tem o que está faltando aí para chegar no 33. Se a Jane tem X, a Cleide vai ter o restante. O que é o restante? É 33 menos X. E aí, gente, eu uso uma letra só para representar, em vez de fazer, por exemplo, X e Y, que eu poderia fazer, tá? Seria de boa aqui, seria mais tranquilo até, só que você cairia no sistema. Então, essa seria a idade hoje. Há 3 anos, como a gente já comentou em algum momento aí com vocês, é uma expressão que me leva para o passado, né? Então, o que é que acontece então há 3 anos? Ou o que aconteceu há 3 anos? Há 3 anos a Jane tinha o que ela tem hoje, que é X, menos 3. E a Cleide tinha o que ela tem hoje, que é 33 menos X, menos 3. Ok? Então, hoje eu tinha aquela idade aqui em cima, essa daqui, e há 3 anos eu tinha essa daqui. O que é que eu sei do que acontecia há 3 anos? Eu sei que há 3 anos Cleide tinha o dobro da idade de Jane. E aí isso daí deixa o problema bem tranquilo. Ou seja, se há 3 anos Cleide tinha o dobro da idade de Jane, significa que esse valor da idade de Cleide é o dobro do valor da idade de Jane. Ou seja, 33 menos X menos 3 é igual ao dobro, 2 vezes, a idade de Jane, que é X menos 3. E aí basta eu resolver isso e calcular o X, que eu vou ter facilmente as duas idades. Vem para cá, vem comigo. 33 menos X menos 3, eu só vou repetir, porque do outro lado eu vou fazer a multiplicação e eliminar ali os parênteses. 2 vezes X, aqui ó, e 2 vezes menos 3. Então isso daqui vai dar 2x e o quê? Menos 6. Letras para o lado de cá, então eu tenho menos x menos 2x. E do lado de lá eu coloco os números. Veja que o 2x trocou de sinal, né? Por isso que ele veio para cá negativo. Do lado de cá, ó, do segundo lado, menos 6. Depois o 3 troca de sinal, fica mais 3. E o 33 troca de sinal, fica fica menos 33. Basta então resolver isso daqui. Subir um pouquinho. Desse primeiro lado, menos x com menos 2x dá menos 3x. E do segundo lado, vê ali comigo, olha só. Eu tenho 3 positivo, beleza? E eu tenho quanto negativo? 39, né? 39 negativo, quando eu pagar 3, vai ficar 36 negativo. Multiplico isso por menos 1 e vai ficar 3x igual a 36. Isso quer dizer que x vai ser 36 dividido por 3, isso dá 12, né, gente? Então, x aqui, vou deixar assim, 12 anos. Ficou feio ali, tá, gente? Mas dá para entender. Bom, 12 anos, então, é a idade de Jane. Então, Jane aqui tem 12 anos. E a Cleide, obviamente, ó, vai ter 33 menos 12. Quanto é 33 menos 12? 21. Tá bom? Pensa aí que há 3 anos, o que era que acontecia há 3 anos, por exemplo? Há 3 anos a Cleide tinha 18 e a Jane tinha 9, né? Há 3 anos a Cleide tinha 18, de novo, e a Jane tinha 9. Por isso que o problema disse que há 3 anos a idade de Cleide era o dobro. 18 é o dobro de 9. Bom, pergunta então,
qual é a diferença? Essa é a pergunta aqui. Subir um pouquinho para a gente ver o problema inteiro. Então, está escrito assim, ó. Então, a diferença em anos entre as idades é... Quanto dá a diferença, gente, aí entre as idades? Hein? Diferença. É só diminuir, certo? 21 menos 12. Essa é a diferença. Tá bom? Então, a diferença aí, 9 anos. Beleza? Bom, vamos para mais um problema. Um probleminha bem tranquilo diz o seguinte: a idade de Ângela é hoje o triplo da idade de Brenda. Vamos marcar isso. A idade de Ângela é hoje o triplo da idade de Brenda. Hoje. Vou marcar isso daqui. E daqui a 11 anos será o dobro. Então eu tenho hoje e tenho daqui a 11 anos. Então daqui a 11 anos será o dobro. A soma das idades de Ângela e Brenda daqui a 5 anos será... Bom, vamos lá então. Vamos representar esse problema para ficar fácil em dois momentos. Primeiro momento, hoje. Então, hoje eu tenho a idade de Ângela e eu tenho a idade de Brenda. A idade de Ângela é o triplo da idade de Brenda. Então, isso daqui é fácil de você representar com a letra só. Você diz que a Ângela, que a Brenda é X e a Ângela é o triplo. O que é o triplo? 3x, né? Então, você diz que a Brenda tem X e a Ângela tem 3x. Porque a Ângela é o triplo. Agora, nós vamos representar essa mesma coisa que nós fizemos aqui daqui a 5 anos. Daqui a 11 anos, tá? Eu estava olhando aqui embaixo. Daqui a 11 anos. Então, o que é que eu tenho daqui a 11 anos? Se eu olhar para as duas idades que eu tenho hoje, e nesse tipo de problema você sempre faça isso, quer dizer, você representa aquilo que o problema lhe ofereceu. O que foi que o problema lhe ofereceu? Ele ofereceu hoje, então você representa esse hoje, tá certo? Depois que eu representar esse hoje, se eu precisar ir para o passado ou ir para o futuro no problema, eu represento a partir desse hoje, tá bom? Então, o que eu vou fazer de representação a partir de agora, a partir do que o problema me deu, que o problema me deu hoje, é fazer a representação ou no futuro ou no passado, utilizando esse hoje, tá bom? Eu já fiz um problema assim antes. Dá uma olhada aqui, ó. Nesse problema, eu representei o hoje, o x e o 33 menos x, e quando eu vim representar o passado, que foi há 3 anos, eu representei baseado no hoje, quer dizer, há 3 anos esse x diminui 3, ficou x menos 3, e esse 33 menos x diminui 3. Então, eu representei baseado no que eu tinha, não baseado na leitura do problema. O que é que eu faço com essa leitura do problema? Eu uso para formar a equação. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, hoje, a Ângela tem 3x, a Brenda tem x. Daqui a 11 anos, como o problema diz, a Brenda vai ter x mais 11, porque a idade dela vai aumentar a 11. E a Ângela vai ter 3x mais 11, porque a idade dela vai aumentar 11. Agora, o que foi que o problema disse? O problema disse que daqui a 11 anos, essa idade da Ângela vai ser o dobro da idade da Brenda. Ou seja, a idade da Ângela, que é 3x mais 11, ó, vai ser igual ao dobro. Dobro é 2 vezes a idade da Brenda. Pronto. É assim que o problema ele é montado. Ele precisa ser organizado e montado assim. Então, a idade da Brenda, 3x mais
ou desculpa, a idade da Ângela, 3x mais 11, vai ser o dobro da idade da Brenda, no tempo que o problema disse. Basta resolver então isso. Fazendo uma solução rápida aqui, eu tenho 3x mais 11 igual a 2x mais 22, beleza? Aí já é tranquilo para vocês, vou só comentar. Diminui o 2x do outro lado, então vai ficar 3x menos 2x. E do lado de cá, do segundo lado, eu vou ter 22 menos 11. E aí eu vou ter que x é igual a 11. Tá? Sem muito detalhe, x é 11. O que é que significa então? Que hoje a Brenda tem 11 anos e a Ângela tem 33. Tá bom? Então eu vou fazer a representação do hoje aqui, ó. Hoje, o que é que eu tenho? A Brenda tem x, o que é x? 11. E a Ângela tem 3x, o que é 3x? 3 vezes 11, né? Então, 33. Bom, o problema quer saber qual vai ser... Olha aqui, ó. Vou pegar essa informação aqui no problema. O que é que o problema quer? O problema quer a soma das idades daqui a 5 anos. Gente, faz o seguinte aí, né? Você pode pensar isso de várias maneiras, tá bom? Quer dizer, você pode fazer 11 mais 5 que dá 16, 33 mais 5 que dá 38 e juntar 16 com 38. Tá bom? Você pode pensar desse jeito. Cabe a você, então, entender aí como que você vai fazer essa sequência. Eu vou fazer o seguinte. Se eu somar as idades delas hoje, ó, a soma, vou representar aqui, a soma dá 44. Vocês concordam comigo? A soma dá 44. Como eu quero daqui a 5 anos, eu sei que daqui a 5 anos vai aumentar 10 anos, porque aumenta 5 da Ângela com 5 da Brenda. Então, daqui a 5 anos, isso daqui vai ter aumentado e vai estar em 54. Confere? Então, a soma das idades daqui a 5 anos vai ser 54. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, esse final aí é possível de ser feito de várias maneiras. Um probleminha legal aqui. Outro, né? Problema legal. Esses problemas são bem bacanas de a gente resolver. Melhoram bastante, tá, gente? A nossa matemática quando a gente consegue resolver problemas desse tipo. Principalmente quando a gente consegue resolver com facilidade. Está escrito assim: Lisa comprou uma blusa que foi paga em 3 prestações. Na primeira, ela pagou a metade do valor da blusa. Na segunda, a terça parte. E na última, R$40 a menos que na primeira. Qual o valor total da blusa? Qual o preço total da blusa? Vamos representar isso assim. Então, na primeira prestação aqui, representando, ela pagou a metade do valor da blusa. Bom, para fazer essa representação, eu vou supor que o total é x, tá? Então, eu não estou representando aqui, mas vou escrever embaixo que o total é x. Então, como ela pagou a metade, então ela pagou o x, que eu chamei de total, dividido por 2. Na segunda parcela, o que foi que aconteceu? Ela pagou a terça parte. Então, ela pagou x sobre 3. E na terceira, que foi a última, né? Ela pagou R$40 a menos que na primeira. O que é que acontece então? Ela pagou o valor da primeira, que foi metade, x sobre 2, menos 40. Foi isso que aconteceu na terceira. Bom, e juntando as 3 aí dá o total. E esse total é o que a gente convencionou chamar de x. Porque se eu disse que x sobre 2 é a metade do valor, é a metade do total, ou seja, o total é x. Se eu disse que x sobre 3 é a terça parte, é a terça parte do total que a gente está chamando de x.
Basta então resolver essa equação que eu vou formar aqui e eu tenho o x, que é o preço total da blusa. Ou seja, o x aqui pode ser obtido pela soma das três partes. Em outras palavras, se eu somar x sobre 2 da primeira parte mais x sobre 3 da segunda parte mais x sobre 2 menos 40 da terceira, isso dá o total, ou seja, dá x. Basta resolver então isso daí. Equação com denominador, você tira o MMC. Aqui só tem 2 e 3, o MMC dá 6. E aí você já sabe o esqueminha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3 vezes x, é 3x. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes x. E aqui tem o sinal de mais, né? Continua, 6 dividido por 2 de novo é 3, 3 vezes x. Menos, aí atenção, ó, 6 dividido por 1, que tem aqui embaixo. 6 dividido por 1 é 6 vezes 40. 240, né? Igual, 6 dividido por 1 é 6, 6 vezes x é 6x. E aí você traz letras para o lado de cá e números você manda para o segundo lado. O que tem letra aqui, ó, 3x, você repete. Mais 2x, você repete. Mais 3x, você repete. E o 6x troca de lado, troca de sinal, fica menos 6x. Igual, não tem mais letras. O 240 troca de lado, troca de sinal, ficou mais 240. E aqui vamos finalizar. 3 mais 2 mais 3 menos 6 dá 2x, né? Então aqui ficou 2x igual a 240. Então eu sei que x aqui vai dar 240 dividido por 2, que é 120 reais. Beleza, gente? Então esse é o preço total da blusa. O preço total da blusa é 120 reais. Vamos finalizar então essa parte. Essa última diz que a soma de 4 números ímpares e consecutivos é 304. 4 números ímpares e consecutivos. A soma deles é 304. Pergunta: qual é a média aritmética dos dois menores? Vamos entender isso. A média aritmética dos dois menores, quanto é? Vamos lá então. Primeira coisa aqui, eu tenho que representar 4 números que são ímpares e consecutivos. Vamos entender uma coisa primeiro? Vamos colocar aqui alguns números ímpares e consecutivos. Por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Qual é o segredo? De um para o outro aumenta 2, tá, gente? A representação ela seria do mesmo jeito se esses números fossem impares. Então, tanto faz ser número ímpar como ser número par, quer dizer, de um para o outro aumenta 2. Então, o jeito de representar isso é o mesmo. Esse é o charme da representação. O que isso daqui significa, eu comento na sequência. Então, aqui eu vou representar 4 números. Eu vou dizer, então, que o primeiro é x. O segundo, do primeiro para o segundo, aumenta 2. Então, x mais 2. E o terceiro, do segundo para o terceiro, aumenta 2. Então, vai ser x mais 4. Confere? Ou seja, vai ser x mais 2 e mais 2 vai ser x mais 4. E o quarto número, porque são 4, vai ser o quê? X mais 6. Vamos descobrir então quais são esses números? Dá para fazer isso assim, vamos dizer, num exercício pensado, tentando responder de cabeça, você consegue descobrir esses 4 números aí, tá bom? Não é simples e tal, mas você consegue descobrir esses 4 números com um pouquinho de trabalho.
Bom, juntando isso, ou seja, juntando o x do primeiro mais x mais 2 do segundo, mais x mais 6 do terceiro, mais x mais 4 do terceiro e mais x mais 6 do quarto, você tem um total de 304. Foi isso que o problema disse aqui, ó, 304. Vamos resolver isso daqui então. Vou fazer uma solução rápida de novo. Olha quantos x eu tenho aqui, ó. 1x, 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 1x. 4x. Igual. Do outro lado eu tenho 304 menos. Olha quanto eu tenho aqui para diminuir. 2 mais 4 mais 6. Beleza? 2 mais 4 mais 6. Tudo isso vai diminuir do outro lado. Então vai diminuir 12, né? Então 4x, 304 tira 12, fica 292, né, gente? Então o valor de x é 292 dividido por 4. E aí você faz a divisão. Vou fazer aqui, se eu pegar 29 e dividir por 4 dá 7, e vai sobrar 1, e aí como sobra 1 eu vou ter esse 1 junto com o 2, 12 dividido por 4 é 3. Bom, isso significa dizer que o primeiro número é 73, né? O primeiro número foi o que a gente chamou de x. Vou então representar esses números aqui, ó. O primeiro número é 73, o segundo número é 73 mais 2, que é 75, o terceiro número é 73 mais 4, que dá 77, e o quarto número é 73 mais 6, que dá 79. Você sabe que eu não precisaria fazer tudo isso assim, né? Basta pegar os ímpares e tal. Vamos ver o que eu quero. O que é que eu quero aí? Eu quero deixar aqui, ó, a média aritmética dos dois menores. O que é média aritmética, professor? Média aritmética é quando eu somo os valores e divido pela quantidade. Em outras palavras, a média aritmética dos dois menores é a soma deles, 73 mais 75, dividido por 2. Ok? Então, somo isso daqui. 73 mais 75 dá 148, dividido por 2. Então, a média aritmética, eu vou representar aqui embaixo. Só dividir isso, é 74. Era disso que a gente estava falando quando perguntou o que era a média aritmética. Soma e divide pela quantidade. Então aqui eu quero a média dos dois, eu somei os dois e dividi por 2. Se fosse a média de 3, eu somaria 3 e dividiria por 3. Se eu quisesse saber a média aritmética dos 4 números, eu somaria eles todos e dividiria por 4. Não teria dificuldade nenhuma saber a média aritmética dos 4 números, porque eu sei quanto é a soma dos 4, né, gente? Então, como eu sei quanto é a soma dos 4, fica bem fácil de você tirar a média aritmética dos 4, sem saber nenhum, inclusive. Ok, pessoal. Então, essa foi a segunda parte dessa sequência de questões, problemas do primeiro grau, que a gente resolve utilizando equações. Essa sequência ainda tem mais uma parte que a gente resolve problemas utilizando equações. Vocês podem acompanhar aí, eu deixo o link na descrição do vídeo. E na sequência a gente tem também mais duas partes com problemas que a gente resolve utilizando sistemas de equações. A gente se encontra aí nas aulas seguintes. Valeu, abraço.